Imagem de uma pequena casa. Ao redor, algumas árvores e amplo espaço verde. Interior da sala. Calendário marca 5 de julho de 2011. Porta-retratos e telefone amarelo sobre móvel de madeira. Na frente da casa, caixa de papelão com cartão em cima. A idosa olha para os lados e para a caixa. Arrasta o embrulho para dentro da sala. A audiodescrição tem duas formas da gente pensar, uma mais técnica e uma mais prática. A forma mais técnica, mais conceitual, é a gente pensar ela como uma modalidade de tradução, né? Em que a gente traduz a imagem em termos de som, né? Ou enfim, em outra modalidade que não seja a imagem, para tornar a imagem acessível. Quando a gente está pensando a acessibilidade como ela é feita hoje, a gente pega os produtos prontos e aí a gente faz a adaptação. E isso, quando a gente pega o filme dessa forma, a gente enfrenta barreiras que são intransponíveis de uma certa forma, porque o produto já está pronto. Então eu não consigo repensar algumas questões, algumas informações, porque o produto já está pronto. E Salu ia esperando então. Até que um certo dia, quando o coitado já estava cansado de esperar... Corre com outra criança. Brinca de espada com um pedaço de cana. O observatório, né, é um espaço interdisciplinar, né, bem interdisciplinar, que está sediado no Laboratório Experimental de Tradução da FALC. E ele foi criado, né, muito em função de uma trajetória do laboratório, né, nós vínhamos trabalhando com acessibilidade, né, acessibilidade em todo sentido, né, não no sentido específico, mas no sentido amplo, né, que a gente começou a ver que tinha muitas pessoas que estavam trabalhando em outras áreas justamente com questões da linguagem e questões de acessibilidade, né, e que dizem respeito à inclusão, né, em última instância. Então, essa primeira etapa nossa é muito um trabalho de divulgação, de congregar as pessoas para o espaço, né, e desenvolver muitos trabalhos de formação de recursos humanos, que são orientações de alunos, minicursos, cursos, né, há projetos já também para uma segunda etapa. Muitos pombos voam entre o portão de grade trabalhada e a igreja. Um carro dos tempos atuais passa para a direita. Um homem caminha para a esquerda. Ele usa chapéu, paletó escuro e calça branca. O que a gente tenta pensar, né, assim, nesse projeto, é justamente como repensar o processo de produção do filme para que a gente tenha menos barreiras possíveis e que a audiodescrição ela entre como um complemento e não necessariamente como a principal forma de acessibilidade. Porque se eu realmente mudo a lógica de construção, né, ou seja, eu penso numa lógica de desenho universal, né, eu saio de uma lógica de tentar entrar só nas lacunas, mas sim de construir um filme que já é pensado para ser acessível. E isso não é difícil, né? Se pensar, se a gente for pensar como é feito os filmes de Hollywood, por exemplo, eles são feitos para serem dublados e legendados. Então você já tem uma lógica de acessibilidade, aí é um outro tipo de acessibilidade, mas ainda assim, né, entre línguas, que funciona. No caso da pandemia, a gente teve que se reorganizar a partir disso, né? Então, a gente adotou uma outra postura metodológica, que é fazer um levantamento dos filmes que existem, pensar como essas audiodescrições foram feitas, quais são as lacunas que essa audiodescrição superou, né? Ela realmente conseguiu ali preencher e tornar aquela cena acessível, aquele filme acessível, e quais foram as que não foram atendidas e por que não foram. Nós estamos agora adentrando o segundo, e aí a gente vai passar, a gente ainda está numa lógica de pandemia, né? Então a gente também não está acompanhando ainda esses processos produtivos, mas o que a gente está fazendo é nós mesmos agora fazermos as audiodescrições, para a gente se colocar então em um outro lugar, porque quando a gente se depara com as barreiras, é muito mais fácil a gente olhar e falar assim, olha, então isso tem que ser repensado aqui no processo, aqui tem que ter mais alguns segundos. Essa cena poderia ter sido filmada em outra, vamos dizer assim, com uma duplicidade maior. Um exemplo que eu sempre uso, né? Imagina que tem um personagem que entra numa sala. Ao invés de eu falar, Joãozinho entrou na sala, eu posso falar, eu posso colocar um barulho de uma porta abrindo, uma porta fechando, os passos do Joãozinho, ele falando, olá, bom dia. E ao invés de eu falar que um helicóptero passou, né, cortou os céus, né, da cidade, eu posso trabalhar a informação sonora saindo daqui, né, da esquerda e indo para a direita, né, enfim. E aí eu tenho esse deslocamento desse helicóptero, né, da hélice, passando como uma informação sonora que me dá essa espacialidade, esse movimento.
Clarice sai correndo. Um bloco de carnaval desce por uma rua estreita ladeada por casas antigas conjugadas. É importante pensar que quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando acessibilidade para pessoas com deficiência. Qualquer avanço que a gente pensa em acessibilidade impacta qualquer tipo de público, porque quando a gente fala, às vezes, de acessibilidade, parece que a gente está seccionando, né, mudando a natureza do audiovisual, e não é isso. Né? Assim, a gente, na verdade, está ampliando as possibilidades e a própria experiência de imersão.